Janine Alves, muito bom dia para você. Qual a dificuldade do governo de cumprir a meta fiscal, né? E qual o impacto desse rombo nas contas públicas? Na realidade, Rafaela, mais uma pressão sobre a população, né? Porque, na realidade, o governo vai aumentar realmente o rombo nas contas públicas. Isso é dívida, é um peso sobre a sociedade. O presidente disse que não vai aumentar impostos para segurar o rombo, porque a dificuldade não é tu aumentar para 159 bilhões, a dificuldade vai ser manter em 159 bilhões, sendo que a previsão inicial seria com folga em torno de 170, ou seja, ainda vai ter um enxugamento. Agora se fala em aumento de impostos para empresas, por exemplo, para poder obter recursos para manter o rombo. Olha só como é que funciona, né? Você tem que obter recursos para manter esse rombo em 159 bilhões. Só que eu vou fazer um alerta. O governo não só tem que manter esse valor, mas segurar os gastos. E para que aumentou? A gente viu agora na votação para a permanência do Temer um gasto de medidas provisórias, um pacote de bondades no Congresso, fora de propósito financeiro nesse momento. Teve o propósito político, mas não financeiro. E agora a gente tem a reforma da Previdência pela frente, né? Até que ponto esse aumento do déficit público não tem a ver com a próxima votação? Isso me preocupa bastante. Preocupa bastante também, né, Janine, a situação dos municípios. Inclusive, uma pesquisa apontou que 8 em cada 10 municípios brasileiros estão numa situação fiscal bastante complicada, bastante crítica. É difícil, é muito difícil a situação dos municípios, falta capacidade para pagar as contas básicas mesmo, né? Que é a manutenção de pessoal e das despesas com a movimentação da máquina. Imagina para investimento. Muitos municípios hoje não conseguem, além de não conseguir não conseguem nem manter os salários em dia dos funcionários. E o Rio de Janeiro, em particular, a situação é catastrófica. Do que dirá investir, né? Do que dirá investir. Aqui no Sul, a gente ainda tem, em Santa Catarina, uma situação um pouquinho diferenciada, mas contando, sobretudo, com a capacidade de gestão dos prefeitos. E aí que está o diferencial. Quando existe capacidade de gestão, ele está preparado para o cargo público, ele consegue fazer muito com o pouco que tem, né? Agora, se ele não está preparado no momento de crise, aí ele não consegue fazer absolutamente nada e nem pagar as contas em dia. O Pacto Federativo seria uma das soluções para esse problema? Exatamente. Você tem que repensar a própria estrutura do governo, você tem que repensar a estrutura de gastos, mas, sobretudo, a capacitação das pessoas que estão na ponta lá gastando esse dinheiro. A capacitação técnica, não pode ser só por indicação política. Janine, obrigada pelas informações. Mais notícias de economia, então, na coluna da Janine Alves, no Jornal Notícias do Dia, também no ND Online. Um bom dia para você. Bom dia.